Então, vamos iniciar, né? E hoje temos entre nós o doutor Emanuel Forte, que é o terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre a formação médica no Brasil e o Revalida, né? Que é um assunto que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu quero agradecer desde já a aceitação do convite, né? E agradecer também a presença de todos. Passo a palavra para o doutor Walter Palles, para as palavras iniciais dele, e depois para o doutor Emanuel Forte. E para o doutor Zilli, claro, que é o nosso diretor de defesa profissional. Mais uma vez, boa noite a todos. É um grande prazer sempre participar dos eventos da SOMERGE. Os temas sempre são de grande interesse da classe médica. Vários companheiros aqui que lutam em prol da nossa categoria. E é evidente que o nosso vice-presidente, o doutor Emanuel Fortes, uma liderança nacional, tem sempre nos colocado dentro das discussões importantes pelo Conselho Federal de Medicina, ouvindo os conselhos regionais, enfim, a diretoria do CFM, aqui representada, merece de nós esse apoio. Pela qualidade do palestrante e pela qualidade do tema, certamente todos nós teremos uma noite bastante recompensadora. Doutor Emanuel, obrigado aí pela presença. Doutor Benjamin, obrigado pelo convite. Em nome do CREMERGE, a gente agradece sempre essa oportunidade de convivência aqui com os nossos colegas. Boa palestra, obrigado, boa noite a todos. Zilli, como nosso diretor de defesa profissional. Eu só queria mais uma vez agradecer ao Emanuel, agradecer a presença de todos, a presença do nosso presidente do Conselho Regional de Medicina e tantos companheiros aí que estão aí, o Augusto, por exemplo, meu amigo, meu irmão de 60 anos, que está aí também nos prestigiando. Eu acho que nós vamos ter uma noite bastante proveitosa. Muito obrigado, que seja uma boa noite para todos. Obrigado, meu amigo. Então, com a palavra, doutor Emanuel. Obrigado, Benjamin. Eu faço esse agradecimento em nome do presidente Mauro Brito. Um abraço ao Ramon, estou vendo o Ramon aqui também. Não é? Estivemos em outros momentos, em muitas discussões, né? Sempre em prol da medicina. Olha, eu sou o coordenador de fiscalização do Conselho Federal de Medicina e responsável por organizar e estruturar todo o processo de fiscalização da assistência médica no Brasil. Nós temos uma resolução, a 2056, que ela é o padrão para o funcionamento seguro da medicina, e a gente se envolve com esses temas. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas por 3 mandatos, e eu senti na pele, como presidente do Conselho, as limitações que a gente tinha para desenvolver essas estratégias de fiscalização. E sou coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos Nacional. Nesse exato momento, a gente está tratando da reformulação do nosso Manual de Publicidade Médica. Tem um convite do CREMERGE no mês de maio agora, esse mês de maio, 3 semanas consecutivas, conversando sobre o tema publicidade médica, que é um tema crucial. A publicidade médica é uma questão legal, ela está prevista em lei, quer dizer, as regras para a publicidade elas são de um instrumento de lei, não é só do Código de Ética Médica, nem da resolução. Só que essa lei é de 1942, e a linguagem daquela época não é a linguagem de hoje. Então, a gente sempre que atualiza, a gente atualiza para a linguagem atual, para a contemporaneidade. Eu estou fazendo essa introdução para dizer que nós, em função da massificação da medicina, da massificação da formação médica no Brasil, vocês vão ver aqui como é que está o panorama.
E da qualidade desse médico formado, nós estamos tendo muitos problemas no comportamento dos médicos, quer seja na sua relação com a publicidade da profissão, que vocês todos têm visto, se escandalizado com alguns comportamentos, quanto com a qualidade da assistência prestada. A gente tem, se essa pandemia deixou exacerbada essa questão, uma fragilidade imensa do sistema, porque não estava preparado, como ninguém estava preparado para tamanha exigência, mas os médicos com a formação muito precária, né, deixaram a desejar em alguns espaços, como, por exemplo, as UTIs, que foram muito acionadas, muitas vagas de UTI, e a gente está sentindo que esse é o momento em que nós devemos fazer propostas consistentes para que a formação médica volte a ter uma qualidade desta parte. Estou vendo as pessoas todas aqui de cabelos brancos. Nós tivemos, e eu já me ressenti muito na minha formação. Eu senti que não saí do jeito que eu deveria sair como médico. Mas hoje a situação está muito mais difícil. Então, eu vou pedir permissão para compartilhar, né, porque a gente vai tratar dessa questão do Revalida e pedir um empenho muito grande de todos para continuar fazendo face e resistindo a essa tentativa de trazer pessoas sem qualificação para prestar assistência sem o registro no CRM. E isso é uma situação muito complexa e ela tem uma repercussão muito grande, tanto para a qualidade da assistência, quanto no impacto da presença de tantos médicos na nossa comunidade. Então, eu vou reduzir o tamanho, eu não vou ver vocês, eu vou reduzir o tamanho aqui para poder me ater à apresentação. Essa apresentação ela é uma apresentação que está baseada na demografia médica no Brasil de 2020. Ela foi lançada em novembro do ano passado, com um forte impacto, porque ela tem números absolutamente atualizados. O Conselho Federal de Medicina ele tem conduzido esse trabalho já há algum tempo, há mais ou menos 10 anos que a gente faz esse trabalho para ter uma ideia, tanto da questão da formação como da distribuição de médicos no Brasil. Então, vamos primeiro ver aqui a questão do crescimento do número de médicos, né? O Brasil tem, hoje, 547.344 registros de médicos, sendo 47.344 médicos com CRM mais de um estado, portanto, 500 mil médicos em atividade, o que nos confere a proporção de 2,4 médicos por 1.000 habitantes, a população estimada de 210 milhões de habitantes. Já é uma proporção que supera aquela previsão da Organização Mundial da Saúde de um médico para cada 1.000 habitantes, né? Nós temos 2,4. E aqui vocês veem a evolução do número de médicos no Brasil, né? A partir de 1920, quando a gente tinha 14.031 médicos, né? O crescimento era relativamente vegetativo até a década de 50. Você vê que na década entre 50 e 70, nós dobramos o número de médicos. E abrimos mais vagas nas escolas médicas, passando de 20 para 42 mil. E de 70 para 90, veja a explosão do número de médicos que se formou. De 42 para 182 mil, eu cuidei de fazer um cálculo aí, em 1990 a gente estava formando 7 mil médicos por ano. E de 90 para 2000, nós passamos para 239 mil médicos. Aqui a gente passou a formar mais ou menos 12 mil médicos.
E em 2010 a gente formava mais ou menos 20 mil. E agora a gente está com 500 mil médicos em 2020, que a gente mostra aqui, né, nos últimos 180 mil a mais nos últimos 10 anos, 260 mil médicos a mais nos últimos 20 anos. Todos os argumentos utilizados para a abertura de escolas médicas ou vagas em escolas existentes sempre foi a falta de médicos em locais remotos. E a formação continua demandando essa quantidade imensa de pessoas e a gente não consegue cumprir com essa ocupação dos extremos porque a gente não tem uma política para fixação, que não é somente levar o médico, é ter uma infraestrutura. A gente pode, mais adiante, conversar um pouco mais nas discussões que viemos a desenvolver. Aqui, a gente vai ver o crescimento médico, do número de médicos e a população. No azul é a taxa de crescimento dos médicos, né? Está aqui em 24,7 mil médicos em 2020. A taxa de crescimento da população, que é decrescente, a gente está num movimento de queda mesmo, e a previsão é que a gente comece a ter crescimento vegetativo, né, nessa década. E a taxa de crescimento a razão médica por habitante, que está na faixa de 2,38. O microfone está ativado. No gráfico anterior. O microfone sem querer. Agora, preste atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico demonstra que entrada de médicos no mercado até 2019, a gente está tendo 21.941 entradas de médicos por ano, aqui, 2019. Enquanto que saíram 1.272 médicos, por morte ou outra razão. Então, você vê aqui, olha, 2000 para frente é mais ou menos estável essa curva. Por quê? Porque o médico ele trabalha aproximadamente 45 anos. E muitos médicos não abandonam a profissão, mesmo com a aposentadoria. Eles continuam na ativa. Nós temos médicos com 94 anos, 95 anos, ainda na sala de cirurgia, com toda a sua capacidade intelectiva e motora. Então, a média de permanência do médico na profissão é de 45 anos. Então, a gente faz um acúmulo extraordinário, né? Aqui, está aqui, 21.941 entraram em 2019 e 1.272 saíram, o que dá mais ou menos a permanência de 20 mil, que você vai acumulando ano a ano, quer dizer, mais ou menos nessa proporção. Quanto mais forma, mais você acumula, mais satura o ambiente. E aqui é a previsão de 32 mil novos médicos no ano de 2024. A gente receia que esse número esteja desatualizado. Por quê? Porque a gente está se baseando no número de vagas que foram abertas, as últimas 19 escolas médicas de 2013, do pacto da Dilma com o Ministério da Saúde, que a gente tanto se opôs. Ela ainda está permitindo que haja abertura de escolas médicas em função daquele pacto que ficou pendente as aberturas, mas tem um fenômeno que não é alcançado por essa contagem, que é a ampliação de vagas nos cursos já existentes e a abertura de escolas médicas por municípios e estados. Então, há uma situação muito séria
E a gente estima que, ao invés de ser somente 32 médicos, a gente esteja formando, em pouco tempo, 37 mil médicos, que é um número realmente exorbitante. Então, vocês vejam que... Agora, a distribuição, toda a abertura de escola é para fixar o médico no interior, mas a distribuição continua sendo muito desigual. Aqui a gente tem, na região norte, 1,3 médicos, na região nordeste, 1,69 por mil, na região sudeste, 3,15, na região sul, 2,68, e na centro-oeste, essa surpreende, é 2,74. Então, aqui está a população, número de médicos e a relação médico-habitantes. Aqui nós temos uma amostragem por estado, não está todas as unidades da federação, mas a gente tem aqui uma estimativa no Pará de 1,07, Maranhão 1,08, Pernambuco 2,2, Minas 2,66, Rio de Janeiro 3,7, Distrito Federal 5,11, Rio Grande do Sul 2,89, Paraná 2,49. Então, esses estados aqui têm uma concentração relativamente equilibrada. O Rio de Janeiro tem uma proporção maior do que outros estados, e o Distrito Federal ele desnivela, né, com 5,11. E aqui, ó, uma imagem que dá mais uma ideia condensada, que a gente acabou de mostrar. 1,3 na região norte, 1,69 no nordeste, 2,74 centro-oeste, 3,15 região sudeste, 2,68 na região sul. Aí a desigualdade entre capital e interior, nós temos aqui a população nas capitais representa 23,8% da população brasileira, no interior 76,2%. Médicos, a concentração de médicos nas capitais é de 54,3%, em 17 era 55%, era até mais, mas caiu, e no interior 45%, em 17 era 44%, melhorou, subiu. E a gente tem aqui uma estratificação, né, nas capitais do sul-sudeste dá uma média de 5,65, do norte e nordeste dá 1,49, né, sendo que Vitória do Espírito Santo tem a maior concentração na capital, 13,71 metros. Florianópolis tem 10,7, Macapá tem 1,77, Rio Branco 1,99. A desigualdade, segundo o porte dos municípios, a gente tem municípios com até 32% da população. Nas 48 cidades com mais de 500 mil habitantes, nós temos 62% dos médicos. Isso aqui é natural. Reúne maiores condições técnicas, melhor infraestrutura, qualidade de vida. Em 3.800 municípios, com até 20 mil habitantes, nós temos 14 mil médicos. E só a cidade de São Paulo tem 69 mil médicos. Agora, expansão de cursos e vagas de graduação. A gente tem aqui 2001, 11 mil,
E a gente vai subindo aqui até 37.823 em 2020. Um pouquinho que ele travou aqui, não está querendo passar. Agora um pouquinho que ele deu uma travada aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Eu vou interromper o compartilhamento para voltar a projetar, certo? Ele travou, eu estou voltando. Muito bem. Aí, aqui nesse quadro, a gente tem a distribuição de vagas de medicina dos períodos 2011 e 2020, segundo tipo de ato regulatório. Então, aquilo que eu disse aqui, vagas suplementares nesse roxo, não estou conseguindo movimentar o cursor, aqui. E vagas novas, 13.062%. Aqui, olha, a abertura de 8.000 vagas em estabelecimentos que já tinham autorização para funcionar, mais 13.000 vagas aqui novas. A proporção agora de vagas privadas, de 79%, quase 80% da demanda, não é? Contra 20% das públicas, e a distribuição de vagas pela situação aonde se situam essas escolas. Na capital, foram abertas 18% das vagas e no interior, 81% dessas novas vagas. O que tem levado a uma precariedade no ensino, porque muitas escolas são abertas sem ter corpo docente, sem ter a infraestrutura que é exigida na própria lei, do hospital, do laboratório, e a gente não consegue sensibilizar o Ministério a não autorizar, porque em jogo está aí uma questão que eu vou mais tarde colocar. E a nossa situação com o pessoal que pressiona pelo revalida. Isso aqui, nós, o Conselho Federal de Medicina, esteve fazendo um trabalho entre 2002 e 2003 nessas escolas, olha, lá atrás, faz quase 20 anos, incipiente, e já naquela ocasião, as notícias de conselheiro Alceu Pimentel, que era conselheiro por Alagoas, titular na época, ele participou dessa visita, eles vieram aqui, eles vieram impressionados. A equipe veio absolutamente impactada com o que viu no ensino médio. Galpões lotados de gente, sem a menor estrutura. E ainda hoje nós temos essa questão, que a gente tenta combater através do Conselho Federal de Medicina. Alguns pactos, alguns convênios que são firmados com escolas, das escolas dessa franja, que Bolívia, Paraguai, principalmente com o Brasil, que contratam vagas nos hospitais do interior, privados ou filantrópicos, para que
recebam os seus estudantes. E isso é um problema seríssimo. A gente tem se mobilizado muito com o objetivo de coibir e cobrar e processar os diretores técnicos e clínicos quando a gente constata que existe esses fatos que são ilegais. Eles não têm nenhum... Aqui, falando da muita... Então, as propagandas são sedutoras, paga-se muito pouco, não é necessário e ninguém cobra, né, o vestibular, não se faz uma seleção, eu não sei nem se cobram a conclusão do segundo grau, a gente não tem a menor noção. E nós tivemos com a presidente da Bolívia, a Áñez. O Lincoln era o presidente da Confemel, o Aníbal, que foi presidente da Confemel, era o ministro da Saúde, e nós estivemos lá numa delegação para cobrar algumas providências relativas a essas faculdades. A Bolívia tem faculdades de excelência, as faculdades públicas na Bolívia são de altíssima qualidade, mas essas faculdades que são constituídas para receber os brasileiros, poucos bolivianos ou paraguaios cursam essas escolas, elas não tinham, até recentemente, nenhum reconhecimento do próprio governo da Bolívia e do Paraguai para funcionar. O Evo Morales foi quem, já no final do mandato, trouxe o reconhecimento dessas escolas, mas tem um problema sério. Esses médicos que são formados na Bolívia e no Paraguai não exercem ou não podem exercer a medicina nesses países. É uma situação muito complicada. A gente já fez gestões, quando a gente esteve na Bolívia, para fazer gestões para que se criasse algumas barreiras, como, por exemplo, primeiro, quem se forma na Bolívia vai receber o certificado do Colégio Médico Boliviano para que exerça a profissão primeiro na Bolívia, tendo a chancela para oficialmente vir para o Brasil, porque aí a gente já teria certeza de que ele cursou a medicina e numa escola avaliada pelo Ministério da Saúde, da Educação da Bolívia, mas o Colégio Médico Boliviano. Mas isso não prosperou, não. Por quê? Porque essas escolas médicas, que vocês vão ver o número mais adiante, elas representam um faturamento para o produto interno bruto desses países muito relevante, muito significativo. E aí a gente deixa de ter de plano a questão da formação e da qualidade para ter uma situação em que é o poder econômico, é a capacidade de gerar divisas que essas escolas têm, que impacta no produto interno bruto desses países. A exceção da Argentina, naturalmente, agora eu até acho que ela vai incrementar com a crise que está atravessando. E o Uruguai, que tem uma escola voltada para os brasileiros, mas essa tem baixo impacto, né? Então, está aqui, no Paraguai, nós temos escolas em Pedro Juan Cabaleiro, Cidade del Leste, Salto Guaíra e Assunção. Em Pedro Juan Cabaleiro, nós temos 12.000 estudantes brasileiros em 9 escolas. Nós temos Cidade del Leste, 12.000 em 6 escolas. Em Assunção, 4.600 em uma escola. Em Salto Guaíra, 744 em uma escola. Problema seríssimo. É como se não existisse fronteira, né? Não existisse uma barreira a ser cumprida, principalmente em relação a
ao sentido de respeito às regras de cada pátria. Na Bolívia, nós temos, só em Santa Cruz de la Sierra, em 4 escolas, 20.000 estudantes. Em Cochabamba, 5.000 em 6 escolas. Em Cobija, 1.300 em 2 escolas. Em Puerto Guajira, Quijaro, 200 em uma escola. É uma coisa impactante. 25 com 12, 24, né? Somente 25, 26 e 500, mais os outros lá, dão uns 40.000. Na Argentina, em Buenos Aires, tem 4.700 estudantes em 4 escolas. Em Rosário, 2.700, em La Plata, 1.500 em uma escola, e em La Rioja, 1.676 em 2 escolas. Então, esse é o panorama que está pressionando a nossa fronteira e o nosso país, né? Atualmente são 20.000 que querem esse revalida automático. Agora, imagine se abre, se escancara essa situação, e nós vamos ter, em breve, 40, 60 mil brasileiros que fizeram curso no exterior, que estarão pressionando para voltar, como se essas escolas fossem escolas autorizadas pelo Brasil. Então, nós temos aqui os inscritos no Revalida, 22.447, com aprovação de 4.461 e uma média de aprovação de 19,9%. Isso ao longo dos Revalidas. 2011, essa aqui em 2017 foi um afrouxamento nas regras. O Revalida, como todo mundo sabe, é aplicado pelo INEP, que é um organismo do MEC, do Ministério da Educação. Não tem nada a ver conosco, com o Conselho Federal de Medicina, nem com a Associação Médica Brasileira. O Revalida desse ano não está em curso, mas a gente já sabe que o índice de médicos que foram aprovados ficou na faixa de 4% para fazer a segunda fase, de 20.000. Por nacionalidade, os inscritos ficam mais ou menos na faixa de 4.267 do Brasil, 1.290 bolivianos, 754 cubanos, 99 paraguaios e 66 argentinos, em 2017. Por país de formação, 4.032 se formaram na Bolívia, 1.214 em Cuba, 937 no Paraguai, 328 na Argentina. Agora, a taxa de aprovação, mesmo naquela proporção, que ficou mais ou menos 20%, o Uruguai é quem mais aprova, e aí já vem das faculdades regulares do Uruguai, deve ser Uruguai também, vindo para o Brasil. Portugal, 43%, Argentina, 38%, Colômbia, 33%, Equador, 26%, Venezuela, 22%, Paraguai, 22%, Peru, 22%, Cuba, 21%, brasileiros que concorreram, 19%, Bolívia, 12%, diversos, 22%, um total de 20,7%. E por país de formação, Portugal é quem mais aprova, seguido do Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Cuba, Equador, e veja onde fica Bolívia e Paraguai, né? São os últimos nesse ranking, 16%, 15%, respectivamente. Bom, essa era a apresentação. Deixa eu agora abrir aqui. Vocês vejam que é uma situação realmente muito... Deixa eu interromper o compartilhamento. Vocês vejam que é uma situação muito dramática. A gente está cercado, né, por uma demanda que vai se tornar reprimida a cada ano. Se a gente não tiver regras muito rígidas, a gente vai ter um exército de pessoas pressionando os deputados e os senadores, porque
A gente deixou de ter o critério técnico, o critério de proteção à própria identidade pátria. Quer dizer, o que é as regras do Brasil, as leis brasileiras, estão sendo jogadas às traças na medida em que a política está tornando insustentável, é isso que a gente tem que dizer, uma situação que já é calamitosa pela formação dentro de pouco tempo de 37 a 40 mil médicos. O MEC quer abrir novamente, quando a moratória acabar, ou quer acabar a moratória. A moratória vai até 2023. Não se abre uma escola médica nova. Mas se abrir, as universidades, as faculdades privadas, elas estão querendo ampliar vagas, elas não importa, questão de dizer, não, isso é uma questão de mercado, vocês depois façam o que quiserem. E não é assim. A medicina, a odontologia, a enfermagem, algumas profissões, elas não podem estar sendo formadas como os advogados. E não é uma questão de exame de ordem ou não. Com o seu exame de ordem, você vai ter uma pressão enorme de pessoas, como tem com a OAB, desejando ingressar no mercado de trabalho, e o que é pior, atuando clandestinamente, emprestando a sua força de trabalho a escritórios que os remunera, dizer, miseravelmente, e as pessoas vão perdendo a crença e a dignidade, a honra, a sensação de honra pela profissão que escolheram para exercer. Exatamente por conta do quê? Por conta de uma pressão que existe no mundo político que quer resolver com uma atitude que é condenável. Você tem que ser correto, você tem que ser justo. Se você se torna bonzinho e nunca diz não, aonde você vai parar só dizendo sim? Vocês vejam que a gente vai ter o quê? Tem quase 40 mil médicos, a franja de relação conosco vai ter 60 mil médicos sendo formados brevemente, a cada ano. Porque na escalada que está, a gente vai ter 15 mil médicos, mais ou menos, sendo formados, e a gente no Brasil formando 40. Então, dá 50, 60, a gente vai estar com 1.300.000, 1.400.000 médicos sem resolver a questão da distribuição equânime dos recursos humanos. Né? Então, é uma coisa muito séria. E tem uma outra questão que eu tenho levantado, não coloquei aqui na apresentação, numa lâmina, mas a gente hoje administra no PIB brasileiro 800 bilhões de reais, mais ou menos, da medicina, nossa força de trabalho, a nossa prescrição. Mais ou menos 10% do PIB, 10 a 11% do PIB. E todas as pessoas, todas que a gente discute sempre nesse nível da nossa motivação, do desejo de fazer o melhor, de atender dentro de critérios técnicos, rigorosos, de respeitabilidade, credibilidade da medicina, de honra e decência das condições de trabalho e remuneração, mas quem nos cerca, quem está em relação conosco, não olha isso. Ele olha o capital de votos que pode ter. Você imagina o que é um Estado que elege um deputado com 13 mil votos, 12, 13 mil votos, sendo pressionado por 20 mil estudantes. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar atender, naturalmente. Não falo nem daqueles que têm filhos cursando. Não, é a pressão política. E o segundo ponto é o econômico. É muito dinheiro circulando na medicina, mas ele é finito. Se você colocar tanta gente que avilte as remunerações mais do que a gente já tem ela aviltada, a gente vai entrar numa carnificina em muito pouco tempo. Por mais que a gente tenha regras, a gente não vai ter condição de controlar uma turba de pessoas se sentindo injustiçadas e famintas. Era isso, meus amigos. Estou à disposição, agradeço a atenção de todos. Ok.
Muito obrigado. Foram informações relevantes, né, e estarrecedoras, né, para mim, pelo menos, não conhecia esses números na sua totalidade. E realmente isso aí é um problemão que está crescendo e que se avizinha que vai tentar nos engolir, né? Eu vou abrir aqui para perguntas. Dr. Ramon Blanco já está inscrito e eu pediria a todos que na ferramenta aqui embaixo, participantes, é só vocês levantarem a mãozinha, tá? Então, Dr. Ramon, por favor. Boa noite a todos. Cumprimentando você, Emanuel. Esses dados que você está trazendo, como o Benjamin falou, eles são estarrecedores. Nós, num tempo pretérito, nós achávamos que a questão da luta pelo ato médico já era um grande desafio. Eu estou vendo que aquilo ali era quase nada, era um antepasto de um problema que está se avolumando em diferentes esferas, como a gente está vendo hoje em dia. Essa questão, por exemplo, eu acho que você trouxe os elementos para que a gente tivesse conhecimento e formássemos uma reflexão em cima disso tudo, até porque a gente vive num país onde a gente está vendo cada vez mais a tentativa de descrédito em relação ao médico e à medicina, de uma maneira geral, onde a qualidade fica em segundo plano e a questão do lucro entre os atravessadores da medicina, seja ele na saúde suplementar, que é outro problema, já foi pior. Mas eles estão procurando uns caminhos aí também mais complicados ainda. Então, eu só comungo com as tuas preocupações. Acho que é preciso ter muita coragem para entrar nesse confronto, porque nós estamos lidando com, me perdoa a força da palavra, nós estamos lidando com quadrilhas. E nós vamos ferir os interesses, principalmente vocês que atuam na esfera do Conselho Federal de Medicina, interesses extremamente volumosos, e isso aí implica em riscos. Existem pessoas dentro do quadro da República, nas diferentes esferas, extremamente interessadas nisso. Você citou, no caso, a questão da municipalidade, os vereadores com sua população, e a moeda de troca, uma faculdade de medicina e outros interesses, sempre a questão financeira e o Brasil e a saúde que se dane. É isso aí, é mais apenas um anexo ao que você falou, não da mesma qualidade do que você apresentou, mas eu espero ainda poder ver dias melhores. Espero que lá no Conselho Federal vocês tenham a coragem que eu, com os meus 75 anos, eu já estou pendurando a chuteira, Emanuel. Parabéns, muito obrigado aí pelas informações. Bom, a gente alisou muito o banco no Congresso Nacional na época do ato médico, né? Haja xarope e chá de cadeira, né? Pois é. Agora está sendo a mesma coisa, viu? A mesma coisa. Um exército, mas a gente conta com vocês, a SOMERGE e as sociedades de especialidade, bombardear os deputados com aquela mensagem que a gente padronizou com o Conselho Federal de Medicina, porque, por incrível que pareça, eles são sensíveis a isso. A gente conseguiu adiar 2 vezes os debates. Essa semana não voltou por causa das questões próprias do parlamento, mas eles não vão desistir, não. O deputado, o deputado Alan Rick é a pessoa que encabeça esse movimento, e ele é muito articulado. E quando a gente diz assim o nome de uma pessoa, não é que essa pessoa não faça coisas favoráveis a nós em outros momentos. Eventualmente, nesse, ele tem interesses completamente conflitantes com os nossos. E a gente tem que fazer o trabalho com as bancadas em cada estado.
Isso é que é fundamental. Ok, obrigado. Doutor Emílio Zilli, está inscrito, por favor. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Parabéns mais uma vez, Emanuel, pela tua explanação. Eu, quando propus convidar para uma palestra na SOMERJ, foi que eu acompanho esses dados há muitos anos, mas quando eu vi os dados que eu estou apresentando agora, eu também fiquei estarrecido. Fiquei estarrecido e fiquei apavorado, para ser sincero contigo. E conversei com o pessoal aqui da SOMERJ. Falei, gente, olha, a coisa é muito mais grave do que a gente está imaginando, porque os dados são muito pesados. E eu acho que, mas você, no final aí da tua falação, Emanuel, agora, no final do teu comentário com o Ramon, você deu mais ou menos um caminho. Você sabe que uma das coisas que me preocupa muito nessa história do Revalida, nessa história da Faculdade de Medicina, e eu tenho exposto isso, tentado expor isso de maneira muito clara, é que nós somos muito reativos. Nós reagimos a todas as agressões que acontecem contra... Eu não quero nem falar do ato médico, Ramon, quero falar contra a categoria como um todo. E, na realidade, essas agressões elas não vão parar. Porque, por exemplo, a OAB, desculpem eu fazer a comparação, a OAB, ela, de vez em quando, tem um movimento ou outro querendo acabar com a prova, mas a coisa termina por ali mesmo. Porque a OAB disciplina de uma forma clara quem vai exercer e como é que pode exercer a profissão de advogado no Brasil. Então, na realidade, esperar pelos políticos, pelas bancadas façam alguma coisa, você falou isso. Eles são suscetíveis ao voto, à necessidade que eles têm no momento. Eu acho que o trabalho é nosso. E quando eu falo nosso, desculpe, o órgão encarregado de definir trabalho médico no nosso país é o Conselho Federal de Medicina e seus conselhos regionais. Então, eu acho que nós temos que fechar trincheiras muito claras com as academias, com as universidades sérias, porque o nosso problema não está só no Revalida das faculdades lá de Pedro Juan Cabaleiro, Salto Guaíra. Não, o problema está aqui dentro também. Quase 80% de nossas universidades, faculdades de medicina, não tem corpo docente suficiente para formar médico. Então, se a gente ficar brigando pelo Revalida, a gente está abrindo um outro flanco imenso aqui no Brasil. Então, eu não vejo outra maneira da gente tentar enfrentar, não é resolver. O Ramon está com 75, né, Ramon? Eu acho que você não vai ver isso resolvido, não. Desculpe. Desculpe a sinceridade. Talvez o Theo, que nasceu ontem, aquele garoto lindo, lá, neto do Benjamin, consiga ainda ter uma chance de ver isso. Mas a gente não é para a gente, não. Agora, eu acho que a gente precisa cerrar uma fileira agora muito, muito grande e definir realmente quem é que pode exercer medicina no Brasil. Tanto faz para quem faz o Revalida, porque, no fundo, nós precisamos também do Revalida nas nossas universidades. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa reatividade e partir de uma proatividade. Desculpem a minha extensão do comentário, mas é isso que eu penso. Obrigado. Olha, nós temos... o Conselho Federal de Medicina tem um instrumento muito forte de avaliação, que talvez você não tenha conhecimento, chamado SAEM, que é um departamento que avalia escolas médicas. O Conselho Federal de Medicina é o acreditador de escolas médicas em relação ao Brasil e muitos países da América Latina. Ele é o único na América do Sul, tem o México, lá na América Central, que tem essa autorização para fazer essas avaliações, mas ela é voluntária. Nós temos 44 escolas que pediram avaliação, todas com um nível muito bom de funcionamento, as tradicionais. E a gente esteve negociando com o MEC para que a gente passe a fazer essa avaliação, que é absolutamente técnica, idônea, isenta,
obrigatoriamente. Isso é uma questão que a gente estava levando discussão até o ministro Weintraub, mas trocou de ministro, tudo volta a estaca zero. Mas nós temos o SAEME, que está vinculado a uma entidade internacional que é somente de conselhos de ordem, conselhos, ordens, que tratam da regulação da medicina nos diversos países. A sede é na Inglaterra, a sede é em Londres. E nós agora vamos ocupar a vice-presidência. E a partir de 2023, alguns países, inclusive os Estados Unidos, só vai aceitar, veja a relevância dessa informação, só vai aceitar médicos formados no Brasil nas escolas acreditadas pelo Conselho Federal de Medicina. Quem desejar fazer qualquer extensão, qualquer formação, qualquer titulação fora ou mesmo exercer a medicina fora do Brasil, ela tem que sair de uma escola acreditada a partir do momento em que nós ganhamos esse certificado de acreditação. Chama-se SAEME. Eu até, como não é uma matéria que eu domine, eu até posso conversar com o presidente Mauro e com o Giancarlo, que é o Giancarlo é o conselheiro do Rio Grande do Norte. Ele é a pessoa que faz todas essas relações internacionais do Conselho Federal de Medicina. E para até o Giancarlo falar um pouco sobre essa entidade, que é uma entidade muito forte internacionalmente. Mas eu acho que esse é um dos pontos que você... SAEME, S-A-E-M-E. Serviço de Acreditação de Escolas Médicas. Então, isso aí eu acho que é importante vocês saberem, é oficial, isso não tem nada escondido, o conselho não pode ter nada escondido, o conselho tudo tem que ser visível pela condição de ser um ente autárquico. Mas a gente trabalha exaustivamente nessa matéria. A outra matéria, essa daí é para escolas médicas. Né? Se a gente tiver a competência de fazer essa avaliação para o Ministério da Saúde, a gente, ou para o Ministério da Educação, eu acho que a gente vai ganhar muito em força para poder fazer essa proibição que o Zile está apelando que seja feito. O outro ponto é que a gente tem uma proposição do Conselho Federal de Medicina tirada de um consenso. A gente tem, de 2 em 2 anos, uma reunião envolvendo o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e as duas unidades sindicais nacionais, que é em relação a uma avaliação processual no curso de medicina, eliminando aquelas pessoas que não passarem do ciclo básico para o profissionalizante. Depois de 2 provas, ele sai do curso, não prossegue, e antes de sair da faculdade, se não obtiver as médias para ser colocado no mercado, eles deixariam de cursar medicina. E aí sobraria somente as pessoas altamente qualificadas, como a gente deseja. Mas esse segundo ponto, ele não é uma coisa que a gente esteja praticando, isso é uma pretensão, como tem um outro grupo grande de médicos e de entidades desejando que seja feito um exame de ordem depois que o médico se forma para entrar para se registrar no conselho e ter uma prova semelhante da OAB. Então, esse é um tema que ainda não tem um consenso amplo, mas ele já é consensuado internamente até o último ENEM, Encontro Nacional, ENEM não, Encontro Nacional de Entidades Médicas, é isso. Ele tira um documento sempre muito, muito bem arrazoado.
Muito bem, a informação realmente é extremamente relevante e já é uma esperança aí para o futuro, né? Daqui a 2 anos. Doutora Valéria Ramalho, da cidade de Rio das Ostras, por favor. Liga o som. Olá, doutor Emanuel, um prazer. Microfone. É um prazer poder... O que eu queria saber é o seguinte, desliga. Como é que o Congresso vê essa situação? Qual é a posição do Congresso nessa situação? Olha, o Congresso Nacional é um ente político. E eu costumo dizer uma coisa muito simples. Lá está representado o melhor que há de melhor para a sociedade. Não é as melhores pessoas, é o que há de melhor para você entender como um espelho das expectativas, da média das expectativas de uma nação. Lá tem pessoas virtuosas, tem pessoas com muito pouca virtude. O capital de todo político é o voto. Então, os políticos eles demandam muito mais em direção àquilo que a média de expectativa da sociedade está apontando do que necessariamente para uma racionalidade. Nesse aspecto, abrir escolas de medicina é uma coisa que dá muito voto, muito prestígio. E abrir as porteiras do Brasil para receber os 60 mil médicos, 70, 80 mil que se formarem no exterior, do mesmo modo, porque ele está agradando os eleitores. Nós é que temos que formar a nossa crítica, nós somos 500 mil médicos. Desses 500 mil, poucos aceitam essa invasão. Tem gente que quer, tem gente que acha que não é problema. Mas, com relação à abertura de escolas médicas, muitos médicos acham bom, porque se tornam professores, têm a vaidade, colocam seus filhos para fazer o curso com mais facilidade. Então, essa abertura de escolas médicas a gente combate ferozmente dentro das nossas entidades, mas quando a gente chega na ponta para trazer o médico para a adesão, aí a gente tem uma situação muito difícil. Eu digo isso a vocês com a tranquilidade, não é de quem é conselheiro federal ou que foi presidente do Conselho Regional. É pelo cotidiano, é pela vida, é pelo dia a dia. Vi muita gente se debatendo contra, não pode, Assim que abriu, que chamaram ele para ensinar, ele foi lá ensinar, e quando o filho pôde fazer a prova para a faculdade privada, fez, e aí acabou toda aquela obstinação do embate. Então, o nosso Congresso Nacional ele é muito permeável, caso a gente não faça uma grande pressão, como a gente está fazendo agora, contando com todos os métodos, carta, e-mail, WhatsApp, pressionando contra. Só assim a gente consegue barrar essa pretensão. E olhe que é muito difícil. Obrigado, doutor. E agora, a doutor Ricardo Azedo de Luca Monte, que é um dos nossos conselheiros aqui do CREMERGE. Ricardo. Boa noite, Benjamin, meu amigo, companheiro de conselho aqui do Rio, grande médico que eu admiro muito. Obrigado aí ao conselheiro do CFM, nosso colega, pela apresentação, que eu estou acompanhando aqui com muito interesse. Eu queria dizer assim, algumas coisas, né? Primeiro, que o momento é muito propício para a gente. Poucas vezes nos últimos 50 anos
os médicos tiveram tanto capital político, né? Tanta moral, para a gente usar um termo aí coloquial, com a sociedade de um modo geral, por tudo que vem fazendo na pandemia, tudo que vem enfrentando, literalmente um trabalho heróico nesse último ano, e já com, infelizmente, alguns mártires, né? Eu acho que a abordagem a problemática foi muito bem colocada, e realmente a situação é impressionante e só tende a piorar, até porque o paradigma econômico do nosso país vai se tornar cada vez mais relevante, porque vai haver uma desproporcionalidade cada vez maior para esses países vizinhos, né? A nossa economia vai crescer mais ainda, e esses países vizinhos vão continuar muito pobres, sobretudo Bolívia e Paraguai. Então vai ser cada vez mais importante para eles essa entrada financeira, fora o desequilíbrio cambial que eles vão ter, que vai tornar isso mais importante ainda, independentemente do nosso sucesso, né? Então, assim, a coisa vai piorar, a pressão vai aumentar. Mas eu estou falando tudo isso, na verdade, para dizer uma coisa que se subdivide em 2 pontos. A nossa abordagem está completamente errada. Completamente. O modo como a gente vem lidando e enfrentando isso está completamente errado. E a culpa é das lideranças. A culpa não é do médico comum. Não dá para esperar que o médico comum resolva isso. Eu sou professor de universidade. Eu atualmente trabalho em 2 universidades aqui no Rio, as 2 maiores, né? A UFRJ e a UERJ. Eu dou aula na UERJ, sou médico do Hospital Universitário da UFRJ. Fui professor da Estácio, que é a maior particular aqui do Rio, por um tempo, e saí. E eu acho que o médico comum não tem a menor capacidade de lidar com isso. Tem 2 pontos de abordagem que precisam ser feitos se a gente quiser realmente vencer isso aí, tá? E eu me coloco completamente à disposição para ajudar nisso, e eu acho que o CFM tem que capitanear. O CFM tem esse local de direito e de obrigação. Não vai funcionar se o CFM não capitanear. Não vai funcionar. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma união muito sólida de todas as sociedades médicas. O Conselho Federal de Medicina, a FENAM, os conselhos regionais, sindicatos, as sociedades. O Benjamin está aí, é importantíssima a presença dele. Tem que estar muito uníssonos para pressionar juntos, formar documentos juntos, formar movimentos políticos juntos, fazer presença política junta em Brasília, todos juntos, tá? Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, o presidente Bolsonaro já se colocou contra exame de ordem na medicina. Ele vê, do ponto de vista dele, entre os advogados foi criado um limbo em que as pessoas não são nem advogados nem estudantes mais, e são bacharéis inúteis, né? E o modelo e aí o segundo ponto que eu vou falar é que a gente tem que propor uma resposta a isso. Eu acho que o exame de ordem é parte de uma estratégia terapêutica para esse problema que foi brilhantemente diagnosticado pelo colega conselheiro do CFM. Brilhantemente. O problema está brilhantemente exposto. A estratégia terapêutica eu acho que tem que ser mais bem moldada, tem que ser mais complexa para ser mais eficaz. Porque a gente está batendo cabeça já há mais de 10 anos com esse problema. E ele vem crescendo. Então, eu acho que a questão de exame de ordem pode ser parte da solução, né? Eu acho que a solução passa um pouco pelo modo como os advogados resolveram esse problema nos Estados Unidos, não os advogados daqui, e como os médicos resolveram esse problema na Austrália, onde eu fui fazer doutorado e por isso eu acabei conhecendo bastante o sistema. O que eles criaram? Eles formalizaram esse limbo, né? Nos Estados Unidos,
quando as pessoas terminam a faculdade de Direito, a Law School, eles têm que fazer um exame, que é um exame estadual, que é o Bar Review, que é como se fosse um exame da ordem, né? Só que tem cada estado tem a sua ordem. E enquanto eles não passam, eles não podem trabalhar como advogados. Mas eles podem trabalhar e trabalham como paralegal, que é como se fosse um assistente de advogado, um assistente de juiz, não oficialmente liberado para trabalhar como advogado, mas que ele pode ganhar experiência, continuar estudando, ter um emprego, ter uma profissão, né? Enfim, foi o que eles fizeram nos Estados Unidos. Então, o cara fica naquele limbo, mas ele não fica fora do mercado de trabalho. Ele não é um pária como é o advogado no Brasil. E acho que de modo até correto, o Bolsonaro colocou que é realmente uma sacanagem. O cara fazer uma faculdade, não passar no exame de ordem e ele não pode trabalhar em nenhum lugar. Lá nos Estados Unidos isso foi previsto e foi muito inteligentemente previsto. Na Austrália também, onde eu acompanhei o processo. Lá a pressão é muito maior, porque em volta deles se produzem muitos médicos de qualidade, às vezes muito boa, às vezes não tão boa, como na China, Tailândia, Sudeste Asiático inteiro, Bangladesh, Indonésia, e eles têm um salário altíssimo. Então, eles têm uma pressão de entrada de médicos muito grande, inclusive brasileiros agora. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles têm um exame de uma instituição que é, ao mesmo tempo, sociedade e ordem, né? É uma instituição muito mais forte, que é fundida e serve, ao mesmo tempo, como conselho, sociedade e ordem. E é um exame bastante difícil, em 2 etapas, uma teórica e uma prática, e a pessoa ela pode trazer o diploma de fora, e quando ela faz a teórica e tem uma nota mínima, ela pode trabalhar na carreira lá como um generalista hospitalar ou um generalista da área primária. Ele tem um salário menor e ele trabalha sob supervisão de um médico validado lá, mesmo sem passar na prova final. Então, eles têm uma prova inicial que é mais fácil e já permite eles a trabalharem, mas em condições muito limitadas. Ele vira meio que um faz-tudo no hospital ou um faz-tudo num posto de saúde e ele continua estudando e, às vezes, faz a prova 2, 3 anos depois, passa depois, e só quando ele passa na prova que ele pode fazer, por exemplo, uma residência ou ele pode ser um médico que trabalhe sem supervisão, né? Então, eu acho que talvez passe por uma revisão também da carreira médica no Brasil, né? É uma loucura essa dicotomia que a gente vive, que com diploma você pode fazer tudo, sem diploma você não pode fazer nada. Então, talvez, para você reestruturar, para você vencer isso, talvez seja necessário que nós façamos uma reestruturação profunda na carreira médica do Brasil. E o modo como os advogados nos Estados Unidos e os médicos na Austrália atacaram esse problema foi o mesmo, foi bem simétrico e foi muito inteligente e foi exitoso. Então, eu acho que serve de parâmetro e a gente deve pensar nisso. Eu já apresentei isso no Conselho aqui do Rio, fiz uma apresentação profunda sobre o tema. Já falei com o Rafael para talvez levar no CFM e eu acho que seria o caminho mais racional. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Ricardo. Doutor Emanuel. Olha, nós temos encaminhado a ideia da avaliação processual, porque ela impede que o aluno ele progrida no curso, na passagem para a parte profissionalizante, e impede também que ele saia da faculdade com um diploma. Aí você não cria nenhuma barreira, nenhuma dificuldade relativa a essa questão dele se colocar com um diploma sem poder trabalhar. Isso é uma coisa consensuada nos últimos Enems. A gente já não tinha nenhum conflito em relação a isso. Eu não sei agora, com a nova diretoria da Associação Médica, mas isso é sempre uma questão pactuada, né? A gente sabe que as discussões elas precisam acontecer e a evolução do pensamento precisa acontecer. A Tatiana Della Justina, né, Bragança, ela está acompanhando a discussão. Ela é conselheira federal do Rio Grande do Sul
eu queria que a Tatiana anotasse essa proposta do Ricardo. Viu, Tatiana? Para a gente trocar ideias. Mas, com relação... Vou anotar sim, doutor Emanuel. Vou anotar e vamos conversar. Boa noite. Isso, perfeito. A outra questão é a questão que diz respeito a gente somar forças. Essa a gente tem trabalhado incansavelmente. Talvez tenha chegado o momento de nós convocarmos todas as representatividades médicas para uma reunião de alinhamento. Não é? E aí é uma coisa assim, tira as divergências da mesa. Ninguém começa a trabalhar nada com divergência. Tem que falar e se unir em torno daquilo que é convergência. As divergências deixa para depois, quando a gente tiver ganho as batalhas mais relevantes. Então, essa questão ela precisa realmente de uma grande mobilização, de chegado ao médico na ponta. As redes sociais estão aí mostrando que muita gente sabe o que está acontecendo, mas uma grande maioria também que não tem acesso à rede social, ela não está sabendo absolutamente nada do que está acontecendo. Essa proposta eu vou levar também, viu, Ricardo? Eu estou entendendo que é para além do que a gente fez, que a gente sempre trata assim. Fala com a MB, fala com o FENAM, fala com a FMB, e aí os presidentes se articulam, a gente manda para os regionais, a MB manda para as federadas, para as sociedades de especialidades, e a FENAM para os sindicatos, e a FMB do mesmo modo. Mas eu estou entendendo que talvez seja o momento da gente chamar todo mundo para um webinar dessa magnitude, com 200, 300 representantes, 200, 300 lideranças, que possam desencadear um grande processo de engajamento. É engajamento. Não é debate, é engajamento. As metas são essas, vamos nos engajar, vamos aprimorar o pensamento, aprimorar ideias e adiante. Obrigado. Agora, doutor Sérgio Pina, de Rio das Ostras. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Emanuel, pela explanação. Eu também fiquei estarrecido com os números e isso é muito preocupante, né? Os colegas já se manifestaram e eu não quero ser repetitivo. Acho importante aí a colocação do doutor Ricardo de um estudo normativo sobre os fundamentos da profissão. Eu queria apenas pontuar e sugerir que se faça uma grande campanha, uma campanha de marketing, como existiu na valorização médica, no ato médico, uma campanha, uma verdadeira campanha, porque eu vejo isto como um fator estimulador aos nossos políticos em não irem adiante no revalida light, né? Que acho que é o grande objetivo premente que a gente está enfrentando, é não permitir que haja uma banalização do revalida. E eu acho que a gente pode fazer isso com uma ajuda de uma grande campanha de marketing de efeito, né? Que não sei, talvez poderia ser capitaneado pelo CFM ou pelas entidades médicas, né? As associações médicas. Como o senhor falou agora no final, uma grande união em torno do assunto, mas acho importante que se pense numa campanha de marketing. Ok? Essa aí é minha posição. Muito obrigado. A Cláudia Lages colocou mais ou menos isso. Não é? Sim. Ela colocou isso aqui, eu estou lendo aqui, você começou a falar, eu fui ver aqui no chat, ela está propondo que tenha uma grande campanha. Eu acho que é relevante, sim. Se nós falarmos a mesma linguagem e as peças forem montadas de um modo assimilável e que não traga um impacto negativo na sociedade, eu acho que isso é relevante, sim. E para todos abraçarem.
Todos. Algo como não ao revalida light, sim à valorização do ensino médico. Coisas desse tipo, que tem um efeito muito, muito importante, muito legal nesse pessoal político. Obrigado. Ok. Por último, para a gente encaminhar para o encerramento, doutor Antônio Abílio Santa Rosa, que também é conselheiro aqui do CREMERGE. Abílio, por favor, abra o seu som e a sua câmera. Isso. Olha, boa noite a todos, boa noite, Emanuel. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter ouvido sua brilhante apresentação, mesmo tendo chegado um pouquinho depois. Mas você coloca um quadro estarrecedor, acho que isso aí é opinião unânime, e eu queria colocar uma opinião talvez um pouco mais estarrecedora ainda. Você sabe disso porque você, na posse sua, na posse de vocês em Brasília, eu estava lá assistindo, até homenageando vocês e nossos conselheiros Luiz Guilherme e Rafael Câmara, estávamos lá, e o Mauro, no seu discurso de posse, você deve lembrar bem, o Mauro comentou que em Brasília parece que nada é certo. E tudo, até o que foi combinado, é passível de ser descombinado. O Mauro havia citado que vocês haviam concordado em algum ponto em liberar algumas escolas médicas para depois o governo decretar moratória para depois não ter mais nenhuma, e o Mauro contou que pouco tempo depois o governo, desde quando vocês fizeram a parte de vocês, eles desdisseram o que disseram e continuaram fazendo o que sempre tinham querido. Então, as ideias aqui colocadas são muito boas, seria excelente serem levadas em prática, mas eu tenho muito receio. Queria que você comentasse um pouco disso, que você em Brasília tem mais experiência em ter contato com essa gente. Eu tenho muito receio de que todos os nossos esforços venham sendo minados. Entra governo, sai governo, mudam posturas. Houve uma época no governos ainda petistas em que estavam querendo até mesmo tornar cursos de especialização de fim de semana com o mesmo status de residência médica e os cursos de residência médica com o mesmo status de mestrado. Isso para quê? Para aumentar artificialmente o número de mestres e mestres e residentes, uma canetada, para servirem de professores nas escolas médicas que estavam criando. É isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, essa má impressão dos políticos, e para, de fato, tentar fazer a gente tentar ver se ainda existe uma esperança na negociação e na nossa luta nesse sentido. E o Revalida vai dar a cereja do bolo muito maior mesmo. Obrigado. Nós, com o governo Bolsonaro, a gente tem até tido mais tranquilidade, porque as questões pactuadas elas têm sido cumpridas. E o presidente, ele na campanha, ele se colocou absolutamente contrário ao Revalida, e contrário ao exame de ordem. E as pessoas podem não admirar, não gostar da forma como ele diz as coisas, mas ele é direto e ele diz exatamente do modo como pensa, e não muda. E essa atitude dele tem repercussão dentro do governo. Por essa razão, a gente tem tido uma certa tranquilidade com relação a esses temas. O tema do Revalida, por exemplo, ele está alinhado conosco. O Congresso discute, é possível que ele vete se houver alguma aprovação, e a briga depois derruba ou não o veto. Então, isso é uma coisa muito sensível. Agora, falando da política em geral, a política é realmente uma arte. A gente está ocupando posições políticas.
Nós todos estamos ocupando posições políticas. Ela é uma arte, ela é dinâmica. E uma coisa que eu aprendi com o Arthur Lira, que é da minha terra, o Arthur Lira é um amigo meu, ele, o pai dele, o Bill de Lira, eu conheço desde que eu era menino, o Bill de Lira. E o Arthur eu conheci vendo crescer, né? Como deputado, vereador, deputado federal. O Arthur diz uma coisa: a política é implacável com uma circunstância, é você descumprir compromisso dentro da corporação política. Ela não perdoa. Então, se eles formam pactos internos, é muito difícil você reverter. Então, você tem que trabalhar essa perspectiva já na campanha eleitoral, formar alianças e ter compromisso. Muito pouco a gente faz isso. O médico criou uma aversão à política que durou mais ou menos 40 anos. Daí aquele comentário do Benjamin no início, que os médicos que entram na política, eles esquecem que é médico. Não, eles não dependem dos médicos para se eleger. Eles usam a medicina. Aí ganham prestígio e voto. E os compromissos que são firmados, como Marlene Chinalha, por exemplo, ele era sindicalista. Ele se elegeu deputado federal e tem se reelegido. Não pode negar a qualidade como deputado do Argentinari, embora tenha posições absolutamente divergentes em alguns pontos. Mas eles têm compromissos com o pacto interno entre eles. Então, nós é que temos que ter competência para quebrar esses pactos sem levar esses deputados ao ostracismo pelo rompimento de pacto. Olha, é um negócio... Eu estou fazendo um comentário aqui que é muito difícil da gente conciliar. Não somos nós. Agora, quando existe uma postura desonesta, como aconteceu no governo Dilma, que não foi escolas médicas que a gente estava discutindo, não. Nós havíamos acertado que o plano de cargo, carreira e salário dos médicos seria pauta do Ministério da Saúde, porque nós tínhamos o projeto como está, o projeto de carreira, que foi o Médicos pelo Brasil, que o Mandetta conseguiu aprovar, embora não seja uma carreira pública, uma carreira privada, mas é uma carreira já que traz esse contorno. Nós estávamos, eu me lembro bem, porque o Alceu Pimentel é o meu suplente hoje, mas ele é um indivíduo proativo, coordenador da CAP na época. Ele estava discutindo com o Ministério. Eu me lembro bem quando ele chegou para mim, ali na escadinha helicoidal, que dá no primeiro andar, dizendo: Emanuel, rapaz, eu estou aqui satisfeito porque nós vamos conseguir a carreira de Estado dos modos que a gente planejou. Eu disse: coisa boa, eu sou sempre muito otimista, eu raramente vejo maldade ou malícia nas coisas. Eu fiquei no entusiasmo danado. Aí, quando foi no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O Mais Médicos. Essa foi a traição. Trouxeram o Mais Médicos, caiu no nosso colo, decepção total, entende? O Rogério Carvalho, que era deputado e hoje é senador, ele foi no conselho, eu e Henrique Batista Silva conversamos com ele, dizendo que a gente não tinha como concordar nem pactuar com a lei, que a gente ia ficar em oposição àquela disposição. Foi isso que aconteceu. Então, a gente, mesmo num governo em que a gente tem tido uma coerência em relação às falas e os compromissos assumidos publicamente com a nossa profissão, eu acho que a gente tem que ter sempre uma prudência de não entregar todos
os pontos, né, todas as nossas estratégias numa cartada só. Por isso que a gente precisa de muita união. Ok, muito obrigado. Eu quero encerrar, e antes de encerrar, agradecer a presença aqui do doutor Emanuel e todas essas informações que ele trouxe, mas eu tenho uma pergunta que vai ser respondida rapidamente. Na mesma medida em que esses países fronteiriços oferecem esses cursos de medicina sem nenhuma consistência, existe um oferecimento de curso para outras profissões da área da saúde? Enfermagem, nutrição, fisioterapia, etc.? Você tem conhecimento, Manuel? Não. Não, é. Curso Medicina nenhum. é que dá ibope, né? Só a medicina, porque todo mundo quer ser médico, né? Exatamente. Bem, então, eu quero passar a palavra ao nosso presidente, Walter Palles, para as palavras finais, antes da gente se despedir. Walter. Está com problema ele lá. O microfone. Está com problema para destravar. Não há problema. Sabemos que você nos prestigiou e agradecemos bastante. Doutor Emílio Zilli, para as despedidas, antes de passar para a palavra final do doutor Manuel. Acho que consegui, Benjamin, desculpa. Opa, pode falar. O mouse não estava andando aqui. Bom, em nome do CREMERGE, eu queria parabenizar o doutor Emanuel. O brilhantismo e a didática da sua apresentação nos contagiou a todos e também nos sensibilizou. Então, eu queria colocar o CREMERGE à disposição, na mesma linha do CFM, porque nós seguimos essa trajetória. Importante a posição que o CFM vem tomando nessa luta pela nossa classe. Agradecer ao presidente Benjamin, mais uma vez, pela oportunidade aí do convívio, a todos os colegas aqui pelo prestígio da presença, desejando a todos aí uma boa noite e saúde. Doutor Zilli? Eu queria realmente agradecer a todos, agradecer especialmente ao Emanuel pela disponibilidade, aos comentários dos colegas, a participação dos colegas, que eu acho que foi bastante efetivo. E eu gostaria também, Emanuel, de, voltando àquela palavra de proatividade, né? De que uma noite como essa, que você trouxe tanta informação, tanto estarrecimento e esperança também, que a gente conseguisse realmente caminhar juntos no sentido da gente tentar mudar esse jogo, virar esse jogo de alguma maneira. E eu acho que o caminho é esse que você está apontando aí. E nós esperamos que realmente o CFM, na minha opinião, que é a entidade reguladora disso tudo, ela encabece e lidere o nosso processo, porque no momento que isso acontecer, com todas essas proposições que foram feitas, e muitas outras que seguramente irão aparecer, eu acho que a gente vai caminhar sim. Eu acho que é preciso a gente retomar o direito de sermos médicos nesse país e não deixarmos apenas que, como fazem até hoje, dirigindo totalmente a medicina com os resultados que nós todos estamos vendo. Muito obrigado a todos, obrigado ao Benjamin pelo apoio nessa palestra e, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Um grande abraço, Emanuel. Obrigado. Doutor Emanuel, para suas despedidas. Olha, eu aqui agradeço a oportunidade de conversar com vocês. A gente vai estar sempre à disposição. Quero citar nominalmente a conselheira Tatiana Bragança, dela Justina Bragança, que acompanhou do começo ao fim. Ela é uma pessoa muito aplicada. E dizer que amanhã nós trocaremos ideias sobre algumas dessas questões que nós discutimos aqui.
Agradecer ao Walter, ao Zílio e a você, Benjamin, que conduziu esse debate, e dizer que daqui eu estou levando algumas ideias. Com toda certeza, vou levar adiante as proposições, porque eu acho que é desse resgate da união para a unidade que nós podemos tirar na medicina desse quadro tão terrível, né? Que vocês nem imaginam como é que começa. Vocês nem imaginam. Eu tive a oportunidade de ouvir o Mandetta há foi em 2018, em novembro. O Mandetta disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele disse o seguinte, respondendo ao Zílio: quando os médicos estão reagindo a alguma coisa que foi posta, eles não imaginam que ela foi construída ao longo de anos, às vezes décadas. São pessoas que pensam sobre o que a gente vai fazer. Depois transformam, convertem isso em regras, em leis, em normas. Portarias ministeriais, resoluções na Anvisa. E a gente, nas entidades, fica somente na reatividade. Então, a hora agora é da gente se tornar proativo. Aliás, eu tenho algumas ideias, eu estou colocando especificamente para algumas especialidades, mas eu vou ter a oportunidade de chamar vocês para a gente escrever um novo capítulo da medicina. Um novo, que eu já tenho autorização da diretoria para levar essa questão adiante, que é o de dar um outro perfil às especialidades. Não vou adiantar vocês aqui, mas a gente precisa fortalecer a medicina com um perfil específico para cada uma, porque hoje a gente não consegue ter. A gente sabe o que faz, mas se botar para escrever como é que faz, aí a coisa complica. Então, muito obrigado a vocês e até uma outra oportunidade. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os colegas que assistiram essa brilhante palestra. E eu quero dizer, por último, que esse é o espírito da SOMERGE e de qualquer associação médica, né? Contribuir para o debate, abrir o debate, formular ideias, né? Tudo para o bem do médico, da profissão e das boas práticas da medicina. Então, com essas palavras, eu encerro. Desejo boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima.